Abençoado, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito aí, amém? Peço a vocês aí que continuem compartilhando esses vídeos para quanto mais pessoa possível, para que possa conhecer, né, esse conhecimento maravilhoso da graça de Deus, para que libertem suas mentes do sistema tradicional religioso. Amém? Abençoados, hoje vemos nas redes sociais e na boca dos evangélicos: o fim do mundo está próximo, irmão. Olha os sinais, né? Os sinais se seguem, né? É o sol amarelo, sol amarelo, terremotos, cometas que a NASA diz que vai chocar na Terra, entendeu? Tudo isso é explicado cientificamente. Não é sinais nenhum de fim do mundo nenhum. São fenômenos naturais. E a maior parte desses fenômenos são causados pelo próprio homem, que não está sabendo cuidar dessa terra. Queimadas, aquecimento global provoca vulcões, terremotos. Amém? E, enfim, abençoados, enfim. Mas os evangélicos estão tão ligados a essa teoria de fim do mundo que inconscientemente eles estão desejando uma destruição. Inconscientemente eles estão desejando uma destruição baseada numa visão futurista. Por isso nós o chamamos de futurista, porque os tais pastores trazem todos aqueles conhecimentos bíblicos que aconteceram numa época distante, lá no primeiro século. Eles trazem aquilo agora para nosso século agora, 20 séculos depois. E futurizam a história e dizem que vai acontecer no nosso tempo ou no futuro próximo do nosso tempo. Não, abençoado, não. Não é isso que a Bíblia fala. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Porque o povo judeu vivia de sinais. Sinais. A vinda do Senhor seria por sinal. Então, existem vários sinais. Vários sinais. Eles estão pedindo um sinal. Nos dê um sinal quando haverá a tua vinda e o fim do mundo. Aqui vemos 3 acontecimentos. Tem 3 acontecimentos consecutivos aqui. As coisas que são, né, a perseguição que viria para os judeus, né, a explicação da vinda de Cristo, da sua segunda parousa, né, que eu já fiz vários estudos falando sobre isso, da sua vinda, vários estudos já confirmando que ele já veio. Amém? Essas perseguições estão tudo aquilo que está relatado em Mateus 23, que a pessoa pega Mateus 24, mas esquece Mateus 23. Mateus 23 é o contexto do Mateus 24. Quando aconteceram essas coisas, que coisas que são? Vê lá no Mateus 23. Qual o sinal da tua vinda? Eu já fiz vários vídeos, procure no canal, vários vídeos provando que Cristo já veio. E o fim do mundo. Então eles, né, os evangélicos, lendo essa palavra fim do mundo, eles acham que o mundo vai acabar. Eles interpretam esse fim do mundo como uma coisa literal, que realmente vai acontecer, o mundo vai acabar. Mas Eclesiastes diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então o sistema religioso sempre contradiz a palavra. Então tem pessoas que chegam a dizer que a Bíblia tem erros e falhas, né? 5.000 erros na Bíblia. Não tem erros, abençoado. Não tem erros. Eu
um certo tempo atrás, achava também que a Bíblia continha erros. Quando eu absorvi o conhecimento da graça de Deus, eu vi que o erro não é da Bíblia, é nosso, de uma má interpretação, de muitas vezes julgar o que achamos sem pautar no que a palavra diz. Amém? Então é assim que os abençoados evangélicos fazem. Lê escrito aqui, fim do mundo, apesar de ter Bíblias que está escrito fim do século, mas para ele fim do século, fim do mundo é tudo a mesma coisa, né? Fim da era, fim do século, fim do mundo, para eles é tudo a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Então eles interpretam que seria um fim do mundo literal. E a boca, essa loucura está na boca do sistema religioso atual e, né, e das redes sociais aí, em geral, sem nenhuma pauta bíblica. Então, eles perguntaram, quando será o fim do mundo? E o sinal da sua vinda. E Jesus disse, né, eu estou pulando por 6, porque eu não vou explicar a vinda do Senhor hoje. Já fiz vídeo explicando isso. Hoje eu estou explicando sobre esse tal de fim do mundo, né? Que tanto eles falam nas redes sociais. Então, estou pulando por 6. Então, ouvireis de guerra, algumas traduções, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava falando isso entre o ano 30 ao ano 33 para os judeus do primeiro século. Essas palavras não são para nós. Essas palavras não são para o nosso século. Estamos no século 21. Isso aconteceu 20 séculos para trás, lá no século I. Essas palavras eram para o povo judeu daquele primeiro século. E essas guerras, rumores de guerras, eram coisas que iriam acontecer 40 anos depois que Jesus falou isso. Foi a invasão romana que aconteceu lá em 70 DC. Né? 30, 40, 50, 60, 70, 40 anos depois que Jesus falou isso. Amém? Então, era necessário que isso acontecesse. Era necessário que aquela invasão acontecesse. Porque aquela invasão era o juízo de Deus anunciado pelos profetas. Aquela invasão seria ali o fim da lei, né, mosaica, para o estabelecimento do novo pacto, para o estabelecimento, né, da graça de Deus. A graça, ela começou a ser anunciada por Paulo de Tarso no ano 33, mas havia 2 pactos, a graça e a lei. A graça e a lei. Era necessário o templo ser destruído para que essa lei acabasse de vez e a graça se estabelecesse na sua plenitude. Então era mister que isso acontecesse. Era necessário que isso acontecesse, mas ele falou, ainda não seria o fim. Amém? Ainda não seria o fim. Porque ainda muitas coisas estavam para acontecer. E ele diz no 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino não é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, não é. Este evangelho significa que essas notícias seria anunciada a todo mundo, porque havia judeus em todo mundo. Havia judeu na Grécia, em Roma, havia judeus em outros países. Amém? Então, essas notícias do fim seria anunciada a todo mundo. Essas notícias do fim seria anunciado em todo mundo.
quando fala este evangelho será anunciado, não é a graça de Deus. Porque nesse tempo, a graça de Deus ainda não estava estabelecida. Porque um testamento só é válido na morte do testador. O testador estava vivo. Então não é a graça de Deus. A graça de Deus passou a ser anunciada a Paulo de Tarso no ano 33. No ano 36, 3 anos depois que Cristo disse lá no madeiro está consumado. Entende? Então, evangelho vem do hebraico que significa bensorrar. Bensorrar significa notícia. Notícia. Um acontecimento que viria. Boas novas. Amém? Evangelos do grego e evangelhos para o português. Então, esse evangelho significa essas notícias desses acontecimentos que viriam, dessa invasão romana que viriam, né? Que ele diz aqui, que ouvireis falar de guerra e de rumores de guerras, mas não se assustem, porque é misto que isso aconteça. Esses acontecimentos seriam anunciados, né? Em todo mundo onde havia judeus, em todas as nações onde havia judeus, e geralmente progénitos, que eram gentios convertidos, né? Então esse evangelho significa essa notícia. Então, os que estiverem no Brasil, os que estiverem no México, os que estiverem nos Estados Unidos, não. Então, os que estiverem na Judéia, é uma notícia para judeus. É uma notícia de um acontecimento que iria acontecer na Judéia. Na Judéia. Não é aqui no Brasil, no futuro próximo a nós, não é nos Estados Unidos, não é no México, não é em nenhum outro local. Foi no primeiro século. E então, os que estiverem na Judéia têm que respeitar a palavra, abençoados. A palavra tem que ser respeitada. Não podemos fazer achismo e dizer um fim do mundo, né? Global. Não existe isso na palavra. Isso é pastores querendo amedrontar os incautos para prendê-los na igreja, porque quanto mais você prender eles na igreja, mais eles têm dízimo, mais eles têm ofertas, mais eles ficam na palma da mão do pastor, mais o pastor pode oferecer eles como curral eleitoral, né? São bois com tapa-olhos sendo oferecido, né? Para políticos. Amém? E na mão do pastor para amedrontar vocês com o inferno, com perda de salvação, com falácias religiosas, para cada vez mais eles enriquecerem à custa da falta de conhecimento do povo de Deus. Por isso o profeta dizia que o meu povo sofre, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas nesse canal aqui, o irmão André tem a obrigação de trazer conhecimento para você. Você crendo ou não crendo, eu estou falando. Se você crer, parabéns para você, glória a Deus. Os seus olhos vão se abrir e você vai entender a verdade. Então, é um acontecimento na Judéia para judeus. Amém? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus aqui estava avisando os judeus, provavelmente aqueles que ouviam eles, que nem todos ouviram, muitos, né, foram mortos, foram presos, foram levados como escravos. Aqueles que ouviram, Jesus estava aqui avisando. Quando essas coisas acontecerem, saiam da cidade. Saiam da cidade, porque ela vai ser invadida. Fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Se você estiver lá no telhado e viu sua casa invadida pelo romano, não desça, porque você vai ser preso, talvez morto.
É isso que Jesus está anunciando. Amém? Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Quem estiver lá no campo trabalhando, rapaz, tem um murmúrio lá na cidade, o que está acontecendo? É invasão romana, e Jesus mandou a gente fugir. Não, eu vou lá em casa pegar uma muda de roupa, vou lá em casa pegar uma água, uma comida. Jesus está falando, não faça isso. Quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes, não volte para casa, porque você vai ser preso. Amém? Quem estiver no campo trabalhando, era para fugirem dali, do campo, e fugirem para o deserto, não voltarem para casa. Então, está claramente aqui mostrando que Jesus está aqui dando um alerta, preparando a mente daquelas pessoas lá do primeiro século, que quando essas coisas acontecessem, para que eles ficassem espertos, para que eles não dessem bobeira, porque eles poderiam ser presos, amém? Pelos romanos. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque eles teriam que fugir. Teriam que fugir para o deserto. Deserto. Muito sol durante o dia, pouco ou nenhum recurso de água potável, muito frio à noite, escuridão, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Que o deserto em si, à noite, já tem muito vento, muita ventania. O deserto em si, à noite, já é frio, né? E se fosse no inverno, o frio seria intenso, o frio seria pior, né? Então, orai para que isso não aconteça no inverno, porque as grávidas iam sofrer. As que estavam amamentando, os seus bebês iriam sofrer, porque no deserto não tem muito recurso de água potável, de alimento, amém? Muito frio à noite, muito calor durante o dia, nem sempre tinha local para se esconder. Mas eles tinham tenda. Não, mas se a fuga for imediata, e Jesus falou que seria imediata, talvez não daria nem tempo deles ir para casa pegar uma tenda. Está compreendendo? Então, abençoados, Jesus está aqui dando um alerta. Jesus está aqui dando um recado. E nem no sábado, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado, porque segundo a lei, era o sabático, e ninguém poderia sair da cidade, ninguém poderia sair de casa. Todos teriam que se reunir, a família teria que se reunir em casa, para cumprir ali o sabate judaico. Então, orai para que não seja no inverno e orai para que não seja no sábado, porque todos provavelmente iriam ser pegos, porque eles iam querer respeitar o sabate, que era uma lei de Deus para os judeus, né? Muitos gentios hoje querem guardar o sábado, os adventistas não são judeus e querem guardar o sábado. Não, o sábado era para judeus. Nós não temos nenhuma obrigação de guardar sábado. Mas Jesus está falando para judeus. Orai para que não seja no inverno, por causa do frio, no deserto, e nem no sábado, porque no sábado eles não poderiam sair de casa. Não poderiam sair da cidade. Seriam pegos, provavelmente, com certeza seriam pegos. Porque, 21, haverá então grande aflição. Haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, houve muitas tribulação, houve muito juízo, desde o princípio do mundo,
né? Mas nenhum seria tão grande quanto este. Por isso ele diz que haverá tão grande aflição que nunca houve desde o princípio desde o princípio do mundo. Esse seria pior. Esse seria pior, porque seria o fim de um século, de um povo, né? Foi o fim de um pacto da lei em 70 com a destruição do templo, e o fim do século, um século dura 100 anos, o fim do século judaico, o fim daquele mundo judaico, porque quando se deu, né, a contagem do fim do século, com margem de erro, eu já fiz vídeo falando sobre isso, a cidade de Jerusalém acabou. Em cima dela foi construída uma outra cidade, uma cidade greco-romana chamada Érida Capitolina. Ali foi o fim do século judaico, fim daquela geração judaica. Embora tenha alguns que não concordem. Por isso que Jesus está falando aqui que essa seria pior. Essa grande aflição, grande tribulação, em algumas traduções, seria pior, como nunca houve desde o princípio do mundo. E até agora, nem tampouco haverá. Nunca houve. Foi em 70 DC. Então, os pastores dizem que haverá no nosso futuro próximo, e Jesus é que fala, nem tampouco haverá. Depois daquela tribulação de 70, não viria mais tribulação como aquela bíblica. Nenhuma tribulação bíblica, porque aquela foi a única. Houve perseguições, houve guerras, mas dessa forma que Jesus está anunciando, foi única. E ele disse, nem tampouco haverá. Então os pastores antibíblicos ficam aí anunciando uma tribulação, um fim do mundo próximo, no futuro próximo, coisas da cabeça deles, coisas da mente deles, que a Bíblia aqui, o próprio Jesus dizendo, nem tampouco haverá, não haveria mais nenhuma tribulação depois daqueles dias, depois daquele século. Então, abençoado, esse fim do mundo era um fim anunciado para um povo, era um fim anunciado para uma nação, era um fim anunciado para a nação judaica do primeiro século. E o livro de Mateus, Jesus está aqui alertando os judeus que o seguia, logicamente, que nem todos ouviram. Jesus está alertando para eles um acontecimento que viria naquele século. Amém? E para que eles ficassem atentos, para que eles ficassem espertos, porque aconteceria uma invasão romana, que aconteceu 40 anos depois que Jesus falou todas essas coisas. Foi no ano 70. A invasão, o rumores de guerras veio desde 68, né? Mas o imperador dessa época, né, de 68, 69, não conseguiu. Ele tinha alguns problemas e até que tirou a própria vida, né? YouTube, não me corta aí não, tá? Eu estou falando de uma história. Ele não pode falar essas palavras no YouTube que eles cortam. Mas é uma história que aconteceu. Então ele não teve força para fazer isso. Em 69, Vespasiano assumiu o trono, colocando o seu filho, o príncipe, que diz Daniel, para comando do exército. E em 70, eles derrubaram o muro de Jerusalém, invadiram a cidade e o santuário, como diz Daniel 9:26. Amém? O príncipe de um povo foi Tito, filho do imperador Vespasiano. Seria um fim de coisas consecutivas
a perseguição, a vinda de Cristo, a ressurreição, o juízo e o fim do pacto da lei, o fim daquele século. Amém? Tudo isso ia acontecer em sequência. Ia acontecer em sequência, até se completar o fim daquele século. Amém? E tudo isso já aconteceu no século I. E não haverá jamais, como diz Jesus, outra tribulação como aquela bíblica. Não haverá jamais, além daquele século I, outro evento daquele. Porque haverá então grande aflição. Preste atenção no que a palavra diz. Preste atenção no que Jesus diz. Está registrado por Mateus, mas é a fala do próprio Yahshua HaMashiach, próprio Jesus Cristo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá no segundo, terceiro, quarto, no 20 século depois. Amém? Então, toda vez que os pastores ficam anunciando aí fim do mundo, é antibíblico. É antibíblico. Toda vez que anuncia tribulações, é antibíblico. Toda vez que anuncia a vinda de Cristo, Jesus já está voltando, é antibíblico. Porque já veio. A tribulação já houve, Jesus já veio. Toda vez que anuncia fim do mundo, o juízo eterno, antibíblico, porque isso já aconteceu. Toda vez que anuncia a ressurreição, os mortos ressuscitarão, serão arrebatados. É mentira. Serão arrebatados em espírito, já foram lá no primeiro século. Hoje, todos nós que morremos, né, automaticamente também somos arrebatados no espírito. Ressuscitamos no espírito e voltamos para Deus, porque a nossa pátria é no céu. Nós somos espíritos criados por Deus antes da fundação do mundo. E quando esse corpo físico morrer, cada um no seu determinado tempo, o espírito que somos o nosso eu verdadeiro, retorna para Deus. Retorna para Deus. Porque a nossa pátria é onde? A nossa pátria é no céu. Nossa pátria é no céu, da onde aguardamos o Salvador. Amém? Isso é um entendimento claro, isso é um entendimento racional. Os evangélicos, os irmãos evangélicos, infelizmente, tropeçam na caducidade da palavra. Amém? Então, meus amados, esses acontecimentos bíblicos não está profetizado para os nossos tempos, e nem no porvir, nem no futuro por vir, nem no nosso futuro, nem no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Foi apenas para aquela geração do primeiro século. Para aquela geração do primeiro século. Amém? E nem tampouco haverá, Jesus disse, nem tampouco haverá depois daquele século. Depois daquele século, não aconteceria mais uma tribulação bíblica. Depois daquele século, todas as escrituras foram encerradas. Amém? Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva nesse canal, porque aqui nós temos a responsabilidade de trazer a verdade para você. Porque lá fora, no sistema religioso atual, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Palavras do profeta. Amém? E hoje a gente consegue entender tudo o que os profetas falaram. Amém? Porque o conhecimento da graça de Deus chegou. O conhecimento da graça de Deus nos dá visão para enxergar a verdade. Né? Se você tem sede da verdade, fique comigo aí. Se inscreva no meu canal
Me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Estou a rumo a 1000 inscritos. Me ajude lá. Se inscrevendo, indicando pessoas para se inscrever, compartilhando esse vídeo para quanto mais pessoa possível. Tanto vocês que estão me vendo a primeira vez, quanto vocês que já me seguem. Já peço a vocês já de imediato aí, taque seus dedos no like, amém? E ajude o crescimento desse canal. Outra notícia que eu vou dar para vocês. Está acontecendo na plataforma do YouTube de o algoritmo do YouTube desinscrever pessoas. Então peço vocês, para vocês verificarem aí se continua inscrito no canal do irmão André, tá bom? Porque isso está acontecendo lá, uma falha lá do sistema. Eles estão informando que isso será resolvido, mas se acontecer com vocês, de vocês não estar inscrito mais, é porque houve essa falha no canal de vocês. Então peço vocês que se inscrevam novamente, amém? Preste atenção, verifique aí, porque isso está acontecendo com muitas pessoas, muitos canais. Amém? Então, pessoal, é isso aí. Sou o irmão André Palhares. Se inscreva aqui no meu canal MDCG André Palhares. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado.